do Senhor, amados e amadas. Estamos aqui com a nossa vida, dedicando ao Senhor a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso louvor, porque acredite, quando você sai da sua cama, num dia gostoso como esse, que o seu corpo só quer ficar até 11 horas da manhã, e você levanta e fala: eu vou para a casa do meu Pai. Você está adorando ao Senhor, amém? Amém, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Olha, não é à toa que a palavra diz: muitos são chamados e poucos são os escolhidos, porque poucos têm coragem de enfrentar a ousadia da carne. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Filipenses 4. Porque o Senhor quer trazer essa palavra ao seu coração nesta manhã. Filipenses 4, versículo 4. Amém? Alguém na misericórdia? Alegrai-vos sempre no Senhor. Olha para o seu irmão e diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, vamos todos ler juntos, queridos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha que palavra maravilhosa no seu coração nesta manhã. Às vezes saímos das nossas camas cansados, ansiosos. Ai, Senhor, hoje é domingo, eu tenho tanta coisa para fazer, mas a minha preferência está na tua casa. Olha que coisa maravilhosa, que opção maravilhosa, que só vai te trazer e gerar vida dentro de você, gerar uma alegria que ninguém pode tirar de você. Alegria, irmãos, dos momentos passageiros. O mundo diz assim: alegria é uma questão de momento, felicidade é momento, mas a alegria do Senhor é o que? É a nossa força, a palavra diz. Então nós precisamos sim buscar o Senhor, nos alegrar no Senhor, porque a alegria dele, a paz que ele nos dá, ninguém pode tirar. Feche os seus olhos. Paizinho querido, que todas as coisas boas concernentes ao teu reino, concernentes ao reino espiritual do qual nós vivemos por ele, possa se desenvolver dentro do nosso coração, e que nada, Senhor, dessas lutas e provas desta vida venha nos tirar a alegria, o prazer e a honra de servir a um Deus vivo, que é um Deus de alegria, de paz, um Deus que traz e gera vida em nós e através de nós. Este é o motivo de estarmos aqui, Senhor, porque ninguém tem um Deus como nós temos, o Senhor, um Deus vivo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e que nos ama com amor profundo, Senhor, e nos sustenta a cada dia, nos trazendo a tua paz, a paz que o mundo não conhece, porque só o Senhor pode dar. Obrigada, Senhor, por nos trazer a este lugar nesta manhã e podermos adorar ao Senhor em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. As crianças podem sair e eu passo a palavra à nossa irmãzinha Márcia. Bom dia, amada igreja. Prazer estarmos aqui mais uma manhã para aprendermos mais sobre o nosso Deus.
Deus, sobre a vontade dele, né, em nossas vidas. A lição de hoje, irmãos, é a lição de número 11. Infelizmente, eu não consegui fazer a apresentação, tive um problema no computador. Eu gosto porque eu acho que fica mais fácil, né, para acompanhar, mas hoje, infelizmente, eu não pude trazer a apresentação. A lição de número 11, ela diz, cultivando a convicção cristã. Primeira coisa, eu queria que a gente entrasse num acordo, né? O que para vocês é convicção? Alguém? Certeza, né? A palavra mas é uma certeza mesmo. Não é não sei, talvez, quem sabe. É realmente uma certeza. E o título dessa lição, ela diz cultivando. A primeira palavra é cultivando a convicção. Cultivar, queridos, é cuidar, né? Para quem gosta de plantar, né? Nós estamos numa era, acho que a grande maioria das pessoas estão gostando de criar plantinha, uma hortinha. E cultivar, ele diz que é você cuidar, é você regar, é você adubar, é você ir lá e fofar a terra e colocar umas casquinhas lá picadinhas para fortalecer. E o cultivo, o que acontece? Uma curiosidade sobre o cultivo. Quando você está com uma plantinha lá nascendo, você tem todo um cuidado de regar, de colocar algumas coisas, substratos, né, que vão estar fortalecendo aquela planta. Mas quando essa planta cresce e fica maior, esse cultivo ainda é necessário? Sim. Se eu deixar de regar, se eu deixar de cuidar, essa planta vai morrer. Então, da mesma forma, o cultivo dessa convicção cristã, nós também precisamos alimentar. A gente precisa também voltar lá e cultivar essa convicção. Por mais que hoje eu fale assim, eu creio no Senhor Jesus, essa convicção está muito forte em mim. Mas eu preciso cuidar dessa convicção, cultivando, cuidando. Sim, é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Todas as manhãs dos domingos. Na verdade, a gente está cultivando essa convicção na nossa vida, para que isso se mantenha firme, se mantenha forte, né? Se fortaleça a cada dia na vida de cada um. Então, a lição de hoje, cultivando, vai ser então cuidando, né, da nossa convicção. Amém? O textual diz assim: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Esse está dentro do texto que a gente vai estar lendo logo à frente. A verdade prática diz que o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempos de adversidade. Então, por que eu preciso cultivar e cuidar? Porque em tempos de adversidade, essa convicção tem que estar muito forte dentro de mim. Porque Jesus disse que no mundo tereis aflição, não é verdade? Ele disse isso, ele não disse que a partir do momento que eu tenho uma convicção cristã, eu tenho uma certeza que eu não terei luta. Haverá luta sim, mas haverá vitória. Mas para isso eu preciso ter essa convicção muito firme dentro do meu coração. A leitura, se você puder colocar aí para mim, Felipe, eu acho que eu não coloquei para você. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, é a leitura bíblica, né, que a lição sugere. O versículo 1 ao 12. 1 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a meia luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, para que agrademos a homens, e sim, não agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo,
exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, o nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, que credes, e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para vivermos por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. A gente vai estar estudando agora, e essa lição vai pegar várias partes desse texto, porque é um texto longo, né? Às vezes a gente passa muito detalhes, mas eu não vou falar pontualmente, porque a gente vai estar estudando aqui na lição. Bem, queridos, essa lição de hoje, essa questão da convicção, ela vem para nos fortalecer, como eu já disse, nesse tempo que a gente está vivendo, de relativismo, né? Tudo é relativo. Nada é verdadeiro, depende do meu ponto de vista, não é bem assim, né? Eu não acredito dessa forma, pode ser assim, tudo é relativo, mas para a nossa fé não tem nada relativo. A nossa crença é em Jesus, e isso não pode duvidar, a gente nunca pode deixar que o que esse mundo vem trazendo, né, o que o império do mal, que é o título dessa revista, o que o espírito da Babilônia vem tentando fazer no meio da igreja aconteça. A gente precisa se manter firmes na palavra do Senhor. Então, na introdução, diz assim: diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. Então, o que vem falando na introdução? Que, de acordo com as incertezas atuais, a gente precisa cultivar essa convicção cristã. Não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações, mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação. Então, vai haver lutas? Sim, vai haver. Mas o que a gente pode esmorecer por isso? Não, a gente precisa se manter firme, porque nós sabemos qual vai ser o prêmio que nós receberemos. Amém? Nessa lição, nós vamos estudar 3 aspectos: o espiritual, o moral e o social. Queridos, esses três itens, eles estão totalmente ligados. A gente vai ver que para eu ter essa convicção espiritual, automaticamente, que quando eu tenho essa convicção espiritual, automaticamente eu vou ter uma convicção moral e automaticamente a social. A gente vai ver que uma está ligada à outra. Eu não consigo fortalecer o meu lado espiritual e não mudar o meu lado moral. A gente vai ver que isso não combina. As 3 coisas são estudadas separadamente, mas elas estão interligadas. Eu não consigo fazer isso separadamente. E a gente vai estar vendo isso agora juntos. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Então a gente precisa querer, né, ser um autêntico embaixador, como a gente até já estudou sobre esse tema, né? Então agora a gente vai começar sobre o primeiro tema, que é a convicção espiritual. Quem está com a revista pode acompanhar aí, e aí a convicção espiritual a gente vai estudar 3 subtópicos. O primeiro é o poder do Espírito Santo, que eu acho que quando a gente fala do poder espiritual, a gente automaticamente lembra do poder do Espírito Santo. Aí começa assim a leitura: por orientação divina, o Evangelho foi proclamado na Europa. A gente vai ler aqui mais para frente, que foi Paulo. Mas a gente começa a ler que foi uma orientação divina. Paulo, ele teve uma visão em que um homem lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos.
a partir dessa revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e depois em Tessalônica. Essa passagem, queridos, ela acontece na segunda viagem de Paulo. E o interessante, né, que eu tinha até separado lá o mapa para a gente estar visualizando, se a segunda viagem não teve a primeira. Então, na primeira viagem, Paulo plantou as igrejas primitivas, né, começaram, e ele começou algumas visitas. Nessa segunda viagem, ele fala com seus companheiros que antes de dar o próximo passo, ele queria novamente visitar esses primeiros lugares. O que ele estava fazendo? Cultivando. Ele estava indo lá regar aquela primeira igreja. Eles já tinham recebido a semente, né? Eles já tinham recebido o evangelho, mas precisavam de cuidados, porque senão aquela semente poderia não crescer, não frutificar. E como toda planta, como eu havia falado lá no começo, ela precisa se fortalecer, as raízes precisam ficar profundas e fortes para que deem frutos. Então, essa segunda viagem de Paulo, ele começa visitando todas aquelas primeiras igrejas que tinham sido criadas na sua primeira viagem, né? Então, isso achei importante a gente estar lendo, relembrando, porque às vezes, né, acontecem algumas coisas e a gente acaba não se atentando, né, da importância. Quando a gente planta uma sementinha no coração de alguém, essa pessoa aceita, vem à igreja, se converte. Essa é a importância de que nós precisamos continuar cuidando. A gente precisa continuar cultivando essas vidas, né? As nossas próprias vidas também, mas principalmente essas pessoas que estão novas na fé. Por isso a importância do discipulado, né? De estar levando sempre a palavra ao coração. O apóstolo deixa claro que o evangelho não foi pregado como um mero discurso racional. O que é um discurso racional? É um argumento humano. Então o evangelho não foi pregado pelas palavras dele, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção. Então ele vem dizendo que esse evangelho foi levado pela orientação divina, com a plena convicção dele, do poder do Espírito Santo. Nesse caso, o evangelho foi ministrado com ousadia no poder do Espírito, de modo que resultou na salvação e libertação dos tessalonicenses. A princípio, ele não queria ir, né, nessa viagem, ele não queria atravessar para Filipos, ele queria ficar na Ásia, e Filipos ficava do outro lado do mar. E ele atravessou, porque ele recebeu um sonho, ele recebeu uma visão, onde um homem lá da Macedônia pedia ajuda. Vem nos ajudar, a gente precisa de ajuda. E ele entendeu como um direcionamento, né, do Senhor, do Espírito Santo. Ele aceitou esse direcionamento, porque é isso, irmãos. Às vezes a gente pede, a gente recebe um direcionamento, mas a gente não aceita. Porque, na verdade, aquele direcionamento não é bem aquilo que eu queria. Eu peço, Senhor, eu quero, sei lá, fazer alguma coisa, mas eu quero ir por aqui. E eu recebo direcionamento para ir por aqui, mas eu não vou porque eu quero por aqui. Eu pedi, mas eu quero aquilo que ele quer, o desejo do meu coração. E ele não queria, a intenção dele não era ir para a Europa, né? Esse continente é a Europa, mas ele aceitou, obedeceu e seguiu o direcionamento do Senhor. Então, aquele povo recebeu então o Evangelho. Assim, podemos afirmar que na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano e seu resultado é ineficaz na transformação de vidas. Porque a gente lê no texto que Paulo diz que nada é pelos homens, tudo é por Deus. Então, se eu trago uma mensagem e ele não tem, essa mensagem não tem um poder do Espírito Santo, quando a gente traz uma mensagem aqui, irmãos, uma lição, o que for, a gente, eu creio que todos, né? A gente tem um momento de oração, de pedido, a todo momento, até antes ou subindo aqui, a gente pede para que a gente seja usado pelo Espírito Santo. Porque se eu trouxer o que eu acho, o que eu defendo, é simplesmente a visão de um ser humano. E a gente lê uma leitura que não vale de nada. A gente precisa estar
direcionados pelo Espírito. E tem um exemplo que eu vi quando eu estava estudando, que o pregador, ele deu um exemplo que eu achei interessante. Ele fala sobre as novelas, né? Ele falou sobre as novelas. Eu já fiz parte desse público, irmãos, graças a Deus, há muitos anos não faço mais, mas eu era viciada em novela. Eu assistia e eu chorava, e eu esbravejava, e a gente... antigamente, principalmente, né, quando as novelas eram até histórias legais, hoje em dia, né, há muitos anos eu não assisto, mas o pouco que você vê não dá, não tem como assistir. Mas assim, e aí às vezes eu lembro de uma cena da Carolina Dickmann raspando a cabeça, e que eu acho que todo mundo chorou naquela cena, quem assistiu, e aqueles atores, eles ensaiam tanto aquilo, e buscam uma perfeição, que quando aquilo é transmitido pra gente, é transmitido como uma verdade. E a gente acredita naquilo, e a gente chora, e a gente quer que aquele se dê mal, porque ele é do mal, enfim. Mas isso é passado de uma forma tão convincente, mas é mentira. Mas dessa mesma forma, nós precisamos levar o Evangelho. A gente precisa ter a convicção. E quem está assistindo, e quem está escutando, e quem está recebendo essa mensagem, possa chorar, possa se irar com aquilo que está recebendo, que se irar assim quando é uma injustiça. E pode também chorar de alegria de saber que tudo promessa que o Senhor tem para cada um de nós. Então ele faz essa comparação que, ao contrário da novela que é uma mentira, a gente precisa também atuar daquela forma, buscando a perfeição para podermos convencer o maior número de pessoas sobre a face da terra. Amém? Esse é o tópico que fala sobre o poder do Espírito. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então vamos passar para o segundo subtópico, que ele fala confiança em Deus. Então a gente viu que primeiro eu preciso ter o poder do Espírito, e o segundo, eu preciso ter confiança em Deus. O apóstolo Paulo declara que mesmo tendo padecido e sido agravado em Filipos, a gente leu naquele texto, né? Ele diz que mesmo tendo padecido e sido agravado em Filipos, a sua fé não estava abalada. Irmãos, Paulo e Silas, eles tinham sido publicamente espancados com varas, né, em Filipos, em seguida lançados no cárcere interior com os pés no tronco. Todavia, apesar de feridos, perto da meia-noite, imagina, irmãos, eles tinham sido espancados com varas, né, e tudo mais, tinham sido presos, lançados no cárcere com os pés presos, não eram, como que as polícias usam agora? Algemas. Não eram algemas como agora, né, deveriam ser aquelas coisas bem pesadas, E depois disso tudo, à meia-noite, o que eu faria? O que você faria numa situação como essa? Todo ensanguentado, com as costas dilaceradas, com os pés presos, qual seria a nossa atitude como cristão? E a palavra diz que à meia-noite, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Isso está lá em Atos, no capítulo 16, tá? Se vocês quiserem depois ler a história com mais detalhes. E aí eu pergunto para vocês, isso é convicção da fé? Isso é convicção no poder do Espírito? Isso é convicção da confiança em Deus? Eles tinham confiança em Deus? Em Atos, coloca para mim, Felipe, por favor, Atos 16, o 25 e 26 só, que aí antes conta toda a história deles. Mas 25 e 26 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Então, veio um terremoto. Isso foi uma resposta de quem? De Deus, das suas orações, dos seus clamores, dos seus louvores. Então, ele tinha convicção da sua fé. E nesses momentos de perseguição, de dificuldade, nós precisamos colocar essa convicção em prática. Não é fácil, a gente sabe disso, nós somos seres humanos, nós sentimos, a gente se abala com muitas coisas, mas a gente precisa, nesses momentos, lembrar de Paulo. O que eu faria nessa situação? O que Paulo, agora vamos inverter, o que Paulo faria na minha situação? Será que ele ia se lamentar, lamber suas feridas,
como eu estou fazendo? Ou será que ele ia orar, clamar e louvar a Deus? E a resposta viria, porque a palavra diz que a resposta veio para eles, né? E o nome do Senhor foi glorificado. Todavia, aqui eu já li, desculpa, após essa severa provação, eles não esmoreceram, mas impelidos pelo Espírito, vieram a Tessalônica. Na cidade, em meio às suas lutas, e com ousadia e confiança, eles anunciaram Cristo. Nessa perspectiva, nós somos encorajados a não desfalecer na pregação do Evangelho, mas confiados em Deus, jamais, quem está com a revista poderia ler comigo? Mas confiados em Deus, jamais recuar, mesmo diante das ameaças da prisão e de morte. Apocalipse 2,10, o texto sugere, só vamos ler para a gente ver, olha, Deus está falando que a gente não pode esmorecer diante de ameaças. E olha o que a palavra nos diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, te darei a coroa da vida. Porque a minha versão estava diferente, por isso que agora ele fala: se você for fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Então Deus está dizendo para a gente, nas dificuldades, nas tribulações, não temas, eu irei te honrar, eu irei cuidar de você. Então a gente precisa ter essa certeza da confiança que temos em Deus. O terceiro subtópico dessa parte, dessa convicção espiritual, ela vai falar, então, convicção espiritual, a gente já viu que a gente precisa do poder do Espírito, a gente precisa da confiança em Deus e a gente precisa da fidelidade da pregação. Esse item, irmãos, ele é muito sério, porque às vezes a gente vai escutando as coisas pela internet, por um colega de trabalho, e às vezes a gente duvida daquilo, será que está escrito isso mesmo? Mas a gente não vai lá pesquisar, a gente não vai lá estudar na Bíblia. E a gente precisa estar muito atento a isso, porque nós estamos vivendo uma época de engano, uma época onde as pessoas estão preocupadas, muitos pastores, muitos líderes, em encher a igreja, e encher seguidores lá no Instagram, e receber muitos likes. A gente está vivendo uma época de as pessoas estão preocupadas em ouvir aquilo que me faz bem. Eu só quero ouvir aquilo que massageia meu ego, que vai me deixar numa zona confortável. Eu não quero ouvir a verdade. Então a gente precisa estar muito atento a essas coisas, com o que a gente escuta aí fora. Aqui na revista, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, ele assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica, aí vem uma parte do texto que a gente leu, não foi com engano, nem com imundície, nem com fraudulência. Por que ele fala isso? Lá em 1 Tessalonicenses 2,3, ele fala isso porque os judeus incrédulos, eles estavam acusando Paulo de estar pregando com engano, com imundícia e com fraudulência. Com engano, porque eles diziam que a mensagem da cruz era engano, era um erro, que Jesus não poderia ser o Messias. Então ele vem dizendo para eles: nós não estamos pregando com engano, a mensagem da cruz é verdadeira. Quando ele fala com imundícia, por quê? Esses judeus, eles estavam associando os cristãos a práticas de imoralidades sexuais que na época aqueles pagãos faziam. Então eles estavam dizendo que os cristãos também faziam. E aqui ele estava dizendo que não acontecia. Em relação à fraudulência é fraude, né? É erro, é engano. Eles estavam acusando Paulo de enganar pessoas ingênuas. As pessoas não tinham conhecimento e ele estava usando disso contra aquele povo. Por isso que ele se defende, dizendo que não era nem com engano, nem com imundície, nem com fraudulência. Ele mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, condutas imorais ou de artifícios para seduzir as pessoas a crerem em mentiras. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz assim, quando ele está falando aqui sobre fábulas: porque não nos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas enganosamente inventadas, né? Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Fábula é
uma história. Era uma vez uma princesa, era uma vez não sei o quê. E ele está dizendo que não foi assim, que não é assim, porque eles viram a majestade do Senhor. Então o que ele estava falando era verdadeiro, não era nada inventado. Então, irmãos, somos exortados a manter a fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar Cristo com sinceridade. Então precisamos estar também atentos ao que recebemos, ao que ouvimos, né? Às vezes hoje em dia, a gente segue muitas pessoas, né? Muitos coaches, está na moda agora, né? Os coaches. Então, muito cuidado com isso, com o que você escuta, tá? Para você não ser levado ao engano, né? Porque isso está bem sendo exortado aqui. A sinopse diz que sem a ação poderosa do Espírito, a pregação é incapaz de transformar vidas. Então eu preciso ter o poder do Espírito Santo para que eu possa transformar vidas, para que eu possa conseguir vidas para o reino. Amém? Acabamos o primeiro tópico, que é sobre a convicção espiritual. Alguma dúvida? Algum comentário? Não? Vamos para agora a convicção moral. Aí a gente vai ver por que eles estão interligados. Às vezes, a gente... mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O que é que a minha conduta, o que é que o meu caráter... Isso não tem nada a ver com a minha parte espiritual. Tem sim. O primeiro subtópico, a gente vai falar sobre a retidão nas ações. A conversão, quando eu sou convertida, precisa haver o quê? Uma transformação moral na vida do crente. 2 Coríntios 5,17, que é um texto que todo mundo conhece, que diz assim, 2 Coríntios 5,17, que tudo se fez novo, que é uma nova criatura, e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Se eu sou convertido, eu posso continuar da mesma forma? Não. Tudo precisa ser novo. Eu não vou errar mais? Também não. A gente vai, porque nós somos pecadores, nós somos seres humanos. Mas, porém, a gente precisa buscar essa mudança em nós. E quando a gente tem a convicção espiritual, quando a gente tem o poder do Espírito Santo, o que acontece? O Espírito Santo, ele vem para quê? Para nos mostrar a justiça, para nos incomodar com a justiça, o pecado e o juízo. Então, eu preciso me fortalecer espiritualmente para que o Espírito Santo haja nesse momento. Porque se eu depender de mim, da minha carne, já era. Então, eu preciso do Espírito Santo para que essa mudança moral aconteça dentro de mim. Desse modo, a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, a deixar a mentira e falar a verdade, deixar o furto e ser honesto, não pronunciar palavras torpes e dizer apenas o que edifica. Queridos, eu vou falar só sobre a mentira, que a questão de ser honesto, né, não roubar, isso é bem óbvio também, é claro. E a questão das palavras, eu como cristão, como que eu vou xingar, como que eu vou sair esbravejando? Então isso precisa mudar. Vou falar só sobre o primeiro tópicozinho que está falando sobre a mentira. Por quê? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Ele criou tudo. E o diabo, ele é imitador. Ele fica imitando tudo que Deus criou. Ele quer para ele, né? Ele quer fazer. Mas em João 8,44 diz que ele não... desculpa, só antes de eu citar esse texto, eu só vou completar dizendo assim, que a única coisa que é dele é a mentira. O resto, ele copia de Deus. Mas em João 8,44 diz que ele não firmou na verdade, porque a verdade não está nele. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Então, por isso que nós não podemos, se alguém tem esse hábito constante, diário, porque é isso que a gente fala, né? Cada um tem um ponto ruim, né? Vamos dizer, mais forte do que o outro. O que me afeta não vai afetar a pastora Juliana, não vai afetar a Marcelene. Cada um tem uma área diferente e a gente precisa descobrir o que serve como brecha para Satanás nas nossas vidas.
O que a gente deixa para que ele possa agir através de nós? E se for a mentira, irmãos, pense nisso. Se o pai da mentira é o diabo, não é ele que eu quero como pai. Então eu preciso pedir para que o Espírito Santo haja na minha vida, me incomode, para que eu não continue nessa prática, porque nós queremos ser filhos da luz, né? E não do diabo. No finalzinho desse tópico, ele diz assim: a conduta da retidão é ser reto, é ser justo, né? É uma virtude do crente regenerado. Ou seja, existem leis para punir quem roubou? Existe. Existe lei para punir quem outra coisa, faltou a palavra agora. Quem sonera imposto? Existe. Mas se eu quiser fazer, eu posso fazer? Eu posso. Bem escondidinho, embaixo dos panos, eu consigo fazer. Mas isso, eu consigo esconder isso de Deus? Não. Se eu continuo tentando dar o meu jeitinho para eu me dar bem, eu não sou convertido, eu não sou regenerado. Para eu ser regenerado, precisa haver mudança, mesmo que eu erre. Em algum momento eu vou errar, em algum momento não, em vários momentos, né? Eu vou errar, eu vou cair, mas eu preciso ter essa convicção de que eu preciso mudar, porque eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa, eu não posso me manter com os mesmos hábitos. E, mais uma vez, a gente só consegue essa mudança através do poder do Espírito Santo agindo em nós. Então, se não houver uma mudança moral, não aconteceu a regeneração, não aconteceu a transformação na vida de cada um, né? Na vida de todos aqui que estão. Eu acho que a gente são lições, irmãos, que servem para a gente refletir como tem sido. Por isso, a questão do cuidado na convicção. A gente precisa sempre estar alimentando isso para ver aonde eu preciso melhorar todos os dias. O tópico 2 da convicção moral, ele fala sobre a reputação ilibada. O que é isso? É ser íntegro, é não se corromper. Considera-se portadora de reputação ilibada a pessoa que é reconhecida com a sua idoneidade moral. Então eu preciso ser íntegro, eu não posso me corromper para que eu tenha essa reputação, né? Que isso faz parte da convicção moral. Paulo avalia sua reputação com esta frase, está lá naquele texto que a gente leu: não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Isso indica que o apóstolo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. Ele era íntegro, ele não se corrompeu, ele diz que ele não estava fazendo isso para agradar os homens. E mesmo assim ele desagradava, né? Ele, mesmo tendo uma reputação a ser copiada, ele foi perseguido, ele foi espoteado, ele foi preso, ele foi acusado, né, de falar mentira, de estar trazendo engano no meio do povo. Mas ele diz que ele não fazia isso pelos homens, mas ele fazia isso para Deus. Aos Coríntios, ele escreveu que o crente deve gloriar-se no Senhor e não em si próprio. Os que aspiram fama e prestígio caem em tentação e maculam o Evangelho. Nosso viver deve glorificar a Deus. Em Efésios está dizendo que a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus para sempre. Então, irmãos, eu me manter íntegro, eu me manter sem me corromper, eu não posso pensar nos homens, eu não posso pensar em agradar homens. Eu tenho que pensar em agradar a Deus, em fazer as coisas que irão agradar a Deus. Isso que Paulo fala, né? Se a gente tentar, não que a gente precisa, a gente vai ver mais à frente, que aquilo que eu falei para vocês, o espiritual está ligado no moral, está ligado no social. A gente vai chegar lá no social. Mas isso significa que eu não preciso ser amorosa com o meu irmão. O problema é dele, não quero nem saber, meu negócio é agradar a Deus. Não, a gente vai ver que tem ligação. Mas a gente não pode ter como foco o homem. A gente não pode ter como foco agradar as coisas deste mundo. Porque, primeiro, a gente não vai agradar a todos, porque nem Jesus agradou. Você pode ser a pessoa mais amorosa, mais
tranquila, que você não vai conseguir agradar a todos. Isso é fato. Então, além disso, a palavra vem nos dizendo que a gente precisa se preocupar com as coisas do Senhor e não nas coisas deste mundo, dos homens, né? Desse mundo. Ok? Algum comentário? Vocês estão quietinhos hoje, né? Ninguém quer falar. O último subtópico sobre a convicção moral, a gente vai falar da vida irrepreensível. Nesse contexto, a quarta linha aí mais ou menos, nesse contexto, o apóstolo, ele invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunhas de sua postura santa, justa e irrepreensível. Porque lembra daquelas coisas que eles estavam acusando, que ele não era honesto, que ele não fazia as coisas certas? Então ele vem dizendo que Deus é testemunha da sua conduta, da sua irrepreensível, da sua vida irrepreensível. A obediência nas questões morais, a atitude de retidão exemplar. Então vamos lá, obediência às questões morais é o que a gente está vendo. Atitude de retidão é se manter justo, é se manter reto, é não se corromper. E conduta sem motivo algum de reprovação. Ele fala isso, que ele não teve nenhuma conduta de reprovação. E Deus era testemunha disso. Denota um padrão de comportamento para com Deus, para com os homens e para consigo mesmo. Essa parte, queridos, é uma parte assim, importante, porque quando ele diz que eu preciso ter um comportamento com Deus, é uma relação vertical, eu e Deus. Eu preciso ter um comportamento que agrade a Deus. Mas ele também diz que ele precisa ter um comportamento que agrade o meu irmão. Lembra quando a gente disse que é um complemento? Uma coisa vai completando a outra. Não faz sentido eu agradar a Deus e desagradar o meu irmão. E tratar meu irmão de qualquer jeito. E ser indiferente com o problema de pessoas próximas. Eu vou nem falar de quem a gente não conhece, vou falando de pessoas próximas. Então, quando ele diz que eu preciso ter um comportamento com Deus, com o próximo e comigo mesmo, o que isso me lembra? Jesus, quando ele veio, ele disse que todos os mandamentos eles eram resumidos em dois. O primeiro era amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso, eu preciso ter um comportamento com Deus. E o segundo, ele diz que eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, precisa existir amor na relação entre eu e você e eu comigo mesmo. Se eu não me amar, eu não vou conseguir te amar, porque eu não sei o que eu amo. Se eu não te amo e não me amo, eu não posso agradar a Deus. Então, esse relacionamento ele está totalmente ligado. Não tem como a gente fazer uma só. Eu não consigo só te amar se eu não me amo. Como que eu vou demonstrar esse amor? Ou como eu posso amar a Deus e obedecer tudo o que Ele diz e não agradar o meu irmão? Não combinam, são coisas que precisam se completar. Ciente da influência que sua vida exercia sobre os fiéis, o apóstolo diz: para vos dar em nós mesmos exemplos para nos imitarmos. Assim, o grau de comprometimento adotado pelo crente com os valores do reino é o reflexo do nível da comunhão com Deus. Então ele está dizendo, eles estão citando como exemplo, para que as pessoas pudessem copiar, pudessem fazer, e diz que o meu reflexo, o reflexo do meu comportamento, é a comunhão que eu tenho com Deus. Quanto mais eu busco Deus, mais cheio do Espírito Santo vou estar. E como mais cheio do Espírito Santo, Ele vai me incomodar. A minha conduta que a gente viu, a conduta moral, irá melhorar. Eu preciso mudar essa conduta em mim através do Espírito Santo. E como que eu me encho do Espírito Santo? Com mais intimidade com o Senhor, buscando a comunhão. E uma coisa vai completando a outra. Vocês concordam que tudo que eu falei até agora, uma coisa vai completando a outra? Não tem como a gente separar. É tudo juntinho. A gente estuda separado, mas é tudo bem agarradinho. Em 1 Coríntios diz assim: portai-vos de modo que não gere escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Então, lá em 1 Coríntios 10 diz isso, que eu não posso escandalizar ninguém. Aqui ele está citando os gregos, os judeus, ou não podemos nos escandalizar, e muito menos a igreja. Ou seja, eu posso continuar da mesma forma que eu era antes de ser convertida? Não, porque essas atitudes elas vão escandalizar a igreja, vão escandalizar o que o Senhor espera de mim, espera de você.
2 diz que o crente regenerado possui uma conduta de retidão e uma vida irrepreensível. Mais uma vez, como a gente falou na hora do poder do Espírito, se não houver mudança, não houve regeneração, não houve transformação. Precisa ser visível a mudança. A gente não tem que mostrar nada para ninguém, a gente não tem que provar nada para ninguém, mas as pessoas precisam ver em nós a mudança. Não no dia a dia, né? Que nos detalhes, aquilo que eu falei, eu posso muito bem demonstrar um lado e fazer outra coisa, né? Lá escondidinho, ninguém sabe o que eu faço na minha empresa, ninguém sabe se eu sou neto, se eu não sou neto, isso é coisa minha, eu e Deus. Agora, a gente precisa estar com isso muito forte no nosso coração. Precisa haver mudança para que haja a verdadeira regeneração. Ok? O último tópico vai falar sobre a convicção social, bem-estar comum e a dedicação altruísta. São os dois itens que a gente vai estar lendo. O bem-estar comum, ele alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. Não por acaso, a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos. A Bíblia nos dá tudo, né? Tudo que a gente precisa. E lá também, aí tem esse texto, se vocês quiserem dar uma lidinha. O papel da igreja é o de proclamar o Evangelho e aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar social entre os irmãos. Aí, o complemento. O papel da igreja é espiritual, né? É proclamar o Evangelho. Porém, aqui está dizendo que é também prover o bem-estar. A gente vai ver na terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2. Você coloca para mim, João, como Felipe, por favor. Olha o papel da igreja. Terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, eu preciso desejar o bem, a prosperidade, a saúde, mas também a prosperidade da alma. Então, qual é o papel da igreja? É cuidar do Evangelho, de levar o Evangelho, de proclamar o Evangelho, mas também de querer o bem-estar do próximo, do irmão. Ok? A igreja, a igreja que eu estou dizendo, a gente precisa providenciar para o próximo o pão espiritual, mas a gente precisa também o pão da terra. Porque Jesus não disse, tem uma passagem que pergunta assim, mas como que eu te neguei? Quando alguém te pediu um pão e você negou, ou quando você me deste, você fala não. Por exemplo, tem duas bênçãos que vêm de Deus para Israel. Lá eles são modestos nos 10% do dízimo, e lá ele ajuda um irmão a crescer. Aí esse irmão que cresce já ajuda outro também a crescer. Por isso que é um país próximo. Entendeu? Sim. A prosperidade vem daí. Também, isso é bíblico, né? É o que nós devemos fazer. Está escrito, você acabou de falar. Sim, exatamente, é o que está escrito. A verdade é por isso, porque a verdade é a Bíblia. Né? Conheceis a verdade nos libertará. Por isso a importância de buscarmos a Bíblia, de buscarmos o que está escrito na Bíblia, né? E não dar ouvidos àquilo que eu falei. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente dá ouvidos, que nem tudo é verdade. Então a melhor forma da gente não errar é buscar, né, as informações que estão na Bíblia que o Senhor deixou para nós. Ciente disso, umas 5 linhas aí para baixo, ciente disso, o apóstolo Paulo escreve: quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. Esse sentimento é comparado ao cuidado de uma mãe que se preocupa e protege com os filhos, ou de um pai amoroso. Era assim que Paulo encorajava, confortava e servia de exemplo para a igreja. Nessa direção, o dever cristão engloba moral e social. Então, o dever cristão espiritual é o primeiro, a gente não vai nem falar, né? Porque não tem nem como dizer que uma convicção, se eu não tiver o lado espiritual, não tem nada. Mas vamos lá. Aqui é a prova de que tem que ter o espiritual para eu me fortalecer, o moral na minha retidão,
e o social, com o próximo, com o meu irmão. E no final dessa leitura ele diz, em Tiago 4,17, que aquele que sabe fazer o bem, se não fizer, pecado. Então a palavra, ela vem nos trazendo isso. Se você sabe fazer, faça, porque se você não fizer, é pecado. O segundo subtópico fala sobre a dedicação altruísta. O que é isso? Uma pessoa altruísta, ela se doa para o próximo sem esperar nada em troca. Isso é o que nós devemos fazer. É difícil fazer, mas devemos fazer. Porque quando a gente faz alguma coisa, irmãos, não sei vocês, quando eu falo isso, eu falo da minha experiência pessoal. Às vezes, por exemplo, eu viajei, fui lá para Gramado, que eu amo, e trouxe um chocolate para o Gustavo. O mês que vem, mas por quê? Porque eu estava lá, lembrei do Gustavo, eu sei que ele gosta, né? Ele come só um pouquinho, mas ele gosta, né? Aí eu trouxe uma caixa de chocolate para o Gustavo. No mês seguinte, mês que vem, o Gustavo vai lá para Gramado também, e sabe que eu amo, e não lembrou de mim, não trouxe nem uma trufinha para mim. Eu deveria me aborrecer? Não. Eu vou me aborrecer? Aí eu não sei. Mas isso é nosso. A gente espera a troca, a gente espera um retorno. Reciprocidade. Reciprocidade, exatamente. A palavra é essa. Então, assim, mas deveríamos ser assim? Não deveríamos. A gente está lendo que não deveríamos, mas somos. O que eu posso fazer? Pedir poder para o Espírito Santo para que ele haja nesse ponto que é ruim. Eu preciso mudar, porque quando eu estou mudando, eu estou provando que a regeneração realmente aconteceu em mim, e eu estou querendo que Deus direcione os meus caminhos. Eu estou entregando para o Espírito que ele direcione o meu caminho para que seja feita a vontade dele e não a minha. Mas você pode lembrar de mim, tá bom? Porque eu amo chocolate. Vamos ver aqui onde eu parei, que eu já até me perdi. O apóstolo Paulo, ele se dedicou com profundo altruísmo na propagação do Evangelho. Apesar do direito inerente do seu apostolado, ele decidiu não receber nada, ainda que podia. Ele fala, assim sendo, para prover o necessário sustento, o apóstolo valeu-se do seu ofício de fabricante de tendas. Aí mais embaixo aqui, mais ou menos no meio da leitura, ele diz que é importante ressaltar que a Bíblia não condena a provisão financeira para os obreiros. Ele diz que o próprio apóstolo escreveu que aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ele não repreende isso, mas ele diz que ele fez isso porque a igreja naquela época era muito pobre, eles tinham dificuldades, e se ele exigisse alguma coisa, apesar que era de direito dele, ele poderia prejudicar o Evangelho. Ele poderia deixar de ir em alguns lugares para levar o Evangelho. Por isso que ele abriu mão disso. Isso é altruísmo, isso é amor. Não importa o que... Às vezes a gente escuta alguns pregadores falando que um famoso aí, qualquer famoso, não vou citar não, só vem se a igreja tiver 1000 convidados, 1000 membros, ou 500, ou sei lá quanto, que a oferta seja tanto. A gente escuta muitas essas histórias no meio cristão. Porém, quando foi falado do ide por todo mundo, pregar o Evangelho a 1000 pessoas, não, a 1, a 2, a 3, a 4, quantos tiverem. E foi isso que ele fez. Ele levou o Evangelho, e como isso poderia custar para aquele povo que era humilde, ele abriu mão para que eles não perdessem a oportunidade de conhecer a palavra do Senhor. Ok? Então, nesse sentido, aprendemos que o amor sacrificial, o sacrifício pelo próximo e o trabalho voluntário são essenciais para o crescimento do reino e devem fazer parte de uma profunda convicção cristã. Como contraponto, claro, o espírito da Babilônia é oposto ao altruísmo cristão. Você pode ver um exemplo claro disso, como ele é oposto, que quantas pessoas são libertas dentro de uma prisão, dentro de um hospital, nessas ruas, tantos moradores de rua. Eu cheguei em São Paulo agora, cada vez que eu vou parece que aumenta mais o número de pessoas na rua pedindo, moradores de rua, e muitas pessoas fazem esse trabalho de amor ao próximo, e a gente não fica sabendo. De repente, agora que está chegando o Natal, a mídia até fala, né, de algum grupo que
que fez alguma coisa voluntária, na creche tal, no hospital tal, mas normalmente eles não falam sobre isso. Agora, se um líder religioso cair, tiver alguma coisa de errado, aí eles caem matando em cima. Então isso é o espírito da Babilônia que quer tirar a convicção nossa, a nossa convicção cristã. Você pode ver que eles não dão valor do lado do amor, eles só vão dar valor e dar ênfase no lado do pecado. Quando alguém erramos sim, mas quantas coisas são feitas e ninguém fala nada. Por quê? É para a glória do Senhor. Quantas pessoas conseguem mudar de vida, são regeneradas realmente e saem desses lugares com a vida transformada. Não é verdade? E para concluir, irmãos, eu queria muito que essa aula pudesse abrir os nossos olhos, para que a gente pudesse realmente se preocupar com a nossa convicção. Por mais que a gente tenha a convicção e a certeza do Senhor, do único Senhor e Salvador em nossas vidas, a gente precisa vigiar, a gente precisa fortalecer, a gente precisa buscar todos esses pontos que a gente viu, prestar atenção, buscar a informação, buscar a verdade, para que a gente possa se libertar, e cada dia mais ter intimidade com o Senhor, para que o Espírito possa nos guiar, nos direcionar a nossa vida e que a gente possa fazer diferença na vida de muitas pessoas nessa terra que nós estamos, que é passageira. Amém? Alguma dúvida? Algum comentário? Márcia, como tem texto da lição cultivando, a ser cristão. Como você falou, a gente precisa estar regando nossa vida e temos que ver também muitas vezes quando estão esses frutos, precisa ser moldado alguma coisa na gente para que os frutos sejam bons. Sim. Naquilo que você falou, nós mesmos sabemos as nossas fraquezas, onde nós estamos errando. E a parte que a gente precisa podar para que o mundo veja os frutos do Espírito em nossa vida. Perfeito. Exatamente isso. Porque, irmãos, aquilo que eu falei, todos nós temos pontos fracos. Erramos, mas existe alguma coisa que aquilo tem um pouquinho mais de força sobre as nossas vidas. A gente não erra só em um ponto, em um tema, são em vários. Mas existe um que vai ser mais forte em mim, que vai ser diferente do seu, que vai ser diferente do Gê, e a gente precisa descobrir isso, para que a gente possa podar e esse fruto não crescer mais e realmente o fruto que a gente quer, que é o fruto que agrada a Deus, possa prosperar na nossa árvore, que a gente possa demonstrar realmente o crescimento desse fruto. Mas isso é diário e é difícil, irmãos, eu não sei vocês, mas a gente identifica, sabe, eu creio que não vou pedir ninguém para levantar a mão, mas eu aposto que a grande maioria vai saber aonde é o ponto fraco, aonde eu preciso mudar todos os dias, não é verdade? E que a gente possa fazer essa reflexão, buscar esse direcionamento para o Espírito Santo agir em nós. Fala, Daniel. É sobre a parte final, material, sobre desejar o bem material dos outros. Como isso é importante para a gente medir como a gente está profundo no Evangelho. Se a gente não consegue desejar, se a gente tem inveja, se a gente às vezes espera algo em troca quando a gente faz o bem, isso tudo fala sobre como a gente está vendo os outros como devedores nossos, ou como até mesmo Deus, muitas vezes, como devedor nosso, em vez de ver que a gente foi totalmente suprido na cruz, no Evangelho, e que na verdade a gente tem todo o poder para servir sem parar, para fazer o bem sem parar, para desejar o bem, para fazer o bem para as outras pessoas, sem esperar algo em troca, porque na verdade essa é a bênção. Fazer o bem, desejar o bem é a bênção do Evangelho, porque antes a gente não vivia em amor com Cristo, O Evangelho transformou dessa maneira. João fala que não nessa carta que você citou, mas em uma carta de João ele fala que se você não ama o irmão a quem vê, como ama a Deus a quem não vê. E uma vez eu vi um pregador também falando assim, que nós cristãos, nós devemos nos importar com todo tipo de sofrimento,
ainda mais no espiritual. Mas se a gente não consegue se importar, então, às vezes, com a necessidade do irmão, ou se alegrar com a bênção de outro irmão, como é que a gente pode dizer que a gente se alegra com a salvação do irmão, com a salvação de uma pessoa? Então, eu acho que a nossa alegria no bem-estar físico de alguém, muitas vezes até quando a gente sacrifica o nosso por esse, é uma evidência muito forte, é uma coisa que a gente pode observar para ver quão profundo a gente está crendo no que Deus entregou para nós no Evangelho, né? Sim. Inclusive, em Coríntios fala que o amor, a fé e a caridade, mas o que vence é o amor. Então a gente precisa buscar esse amor pelo próximo, né? Como a gente viu que é um relacionamento, porque assim, queridos, já demonstrou, a questão de estar interligado, a gente precisa entender isso, porque às vezes a gente pensa, a gente acha assim, salvação individual, realmente eu tenho que cuidar da minha, você tem que cuidar da sua, mas não é só isso, né? A gente precisa buscar a Bíblia, porque a Bíblia nos orienta, como a gente viu ali, lá tem as orientações para cada um de nós. Tudo que a gente precisa saber, pode buscar que na Bíblia vai ter a resposta, né? E então, lá fala sobre isso, como o Daniel falou. Se eu não amo meu irmão a quem eu vejo, como que eu vou amar a Deus em que eu não vejo? Então, essa é uma passagem realmente que faz a gente refletir. Como eu tenho tratado? Bem? Mais algum comentário? Não? Só falou sobre Coríntios. Assertiva diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas e edificam a Deus. Ninguém busca o proveito próprio antes estava negativo. Então quer dizer, isso aí é uma coisa bem clara. Quem sabe, quem sabe qual o caminho que a gente vai seguir. Tudo nos é assim. Mas através do Evangelho de Deus, ao conhecimento da palavra de Deus, a gente sabe o que a gente realmente pode fazer. Perfeito. Quem sempre, assim, a mesma história, né? Eu creio que todo mundo aqui já em algum momento estava desviado, né? E aí faziam coisas do mundo, né? Coisas aí que o mundo nos atrai o tempo inteiro. E a partir do momento que houve uma conversão, aquilo nos incomoda. Sempre, né? Assim, aquilo que você fazia com tanta naturalidade, aquilo começa a te incomodar e você vai parando de fazer. E se você pensasse lá naquela época que você fazia, você fala, nunca que eu vou conseguir parar de fazer isso. Nunca. Porque aquilo não tem nada a ver. E aí o Espírito Santo vai agindo, vai nos incomodando. E naturalmente aquilo perde a graça na nossa vida, porque a gente quer somente agradar a Deus, né? E que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado por esta palavra nesta manhã, que nós possamos refletir, que a gente possa buscar, né, como melhorar para agradar o Senhor, meu Deus, que a gente possa amar mais o nosso irmão, se amar também, como é um mandamento que o Senhor deixou, que a gente possa se amar, entender o que é o amor, para que a gente possa transmitir isso aos nossos irmãos. Que essa noite o culto seja abençoado, que essa igreja esteja cheia, para que as pessoas possam ouvir o Teu Evangelho, a Tua verdade, que é a única verdade, meu Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, nos levar em segurança, continuar nos guiando, Senhor, direcionando as nossas vidas, que o Teu Santo Espírito esteja presente em cada decisão que iremos tomar, para que possamos estar sendo guiados pelo Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.